Hoje é comum ver essa cena. Pessoas com fone de ouvido, escutando uma boa música ou até mesmo conversando com alguém. O problema é saber identificar quando esse uso está de forma exagerada, pois aí é onde mora o perigo. O uso prolongado pode causar problemas de surdez precoce. Antigamente era muito raro você ver jovens com perda de audição. E por causa dessa mudança de hábito, de cada vez mais, até mesmo criança usar fone de ouvido, está sendo mais comum encontrar crianças, adolescentes já com algum grau de perda auditiva, devido ao uso abusivo e excessivo do fone de ouvido, principalmente em volume alto. Quando a gente usa num volume moderado para baixo, ele não se torna prejudicial. Agora, quando é num uso alto e usos prolongados, geralmente vai levar a uma perda de audição e muitas vezes irreversível. Na maioria das vezes, as pessoas são conscientes que o uso exagerado do fone de ouvido ou ficar muito tempo próximo a barulhos excessivos pode causar a surdez. Mas o hábito ou vício de estar sempre com fone de ouvido é maior do que os cuidados com a audição. Segundo os pesquisadores, os médicos dizem que usar muito fone de ouvido acaba no futuro causando a surdez. Você sabia desse detalhe? Sabia. Mas é um ato normal seu usar o fone? Não, é gostoso, mas não diariamente que eu uso. Só quando eu estou esperando alguma pessoa, então em algum momento de lazer, alguma coisa do tipo. Você usa, no caso, para falar também ou somente para curtir um som? Só para curtir o som mesmo. O professor de inglês, José Wagner, reconhece que faz uso do fone de ouvido, mas por necessidade de trabalho. Mas a gente acaba não se policiando e ouvindo muito mais do que deveria, né? A gente sabe que pode causar surdez se você ouvir frequentemente, mas infelizmente a gente acaba usando, né? Acaba levando como um hobby, uma curtição. Exatamente, infelizmente, mas acho que todo mundo está ciente, né, que faz mal. Todo abuso é prejudicial. Mas o senhor usa simplesmente só para ouvir um som, curtir um som ou também para falar normal? Na verdade eu uso para várias coisas, inclusive para estudar. Eu sou professor de línguas e eu estudo várias línguas e eu uso inclusive para treinar as várias línguas, né? Mas a maior parte do tempo é para música mesmo, lazer. O vício ou mesmo costume de quem usa o fone de ouvido acaba se transformando num ato natural. O médico otorrinolaringologista faz um alerta para os primeiros sintomas de uma possível surdez por conta do som alto e do uso do fone. O detalhe é o zumbido. O que vai ser o seu primeiro sintoma? Você vai chegar à noite em casa, muitas vezes de madrugada, né? Quando termina o show, e vai estar ouvindo um zumbido. Ele fica um zumbido contínuo, perturba demais. Então, isso daí já é um sinal de que o ouvido já foi agredido. Então, já não é um bom sinal, é um sinal de alerta. Então, muitas vezes, pessoa que fica exposto a ruído e fica com queixa de zumbido, aquele zenido, aquele zoom constante, já pode ser sinal de uma perda de audição. Ou até mesmo quando você está conversando com alguma outra pessoa, não entende, manda ela repetir. No telefone você não entende, precisa mandar repetir. Isso daí já é sinal que você pode estar com alguma perda de audição. Então aí é recomendável você consultar um especialista nisso para estar avaliando melhor sobre isso daí. Eu aproveitei e fiz a avaliação rápida. Resultado? Irei diminuir minha frequência em usar o fone de ouvido tão alto.